Olá, graça e paz, povo de Deus, que bom poder falar com você, principalmente porque trago boas novas. Na verdade, quero trazer o tema da nossa região, do nosso trabalho, da nossa tarefa como Igreja Metodista aqui na primeira região para 2019. O tema é instrução e alinhamento. Veja aí, instrução e alinhamento. Eu quero trazer os dois versículos que vão servir de base para a nossa meditação e, na verdade, vai servir como inspiração para esse tempo que estamos vivendo como região. Tempo de instrução, onde em 2018 nós trabalhamos efetivamente muito forte com essa questão de buscarmos a instrução de Deus para cumprir bem a obra. E nesse momento, em 2019, estamos atrelando a isso o alinhamento. Em que sentido o alinhamento? O propósito é que caminhemos todos na mesma direção, no mesmo propósito, na mesma visão, alinhados naquilo que nós recebemos como instrução. Só tem sentido andarmos alinhados se antes formos instruídos para onde estamos indo e como devemos proceder. Então, instrução e alinhamento é a nossa meta em 2019, é o nosso tema. A minha expectativa é que cada igreja local viva intensamente esse momento. Deus nos chamou para testemunhar da graça e da bênção de Deus em terras brasileiras, para nós, especialmente no Rio de Janeiro, no Sul Fluminense, na Costa Verde. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser bênção para a sua vida. Trago para você, então, Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16, como um tema inspirador, versículos inspiradores para o tema instrução e alinhamento. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. De si mesmo em amor. O que nós queremos trazer e estabelecer nesse tempo é que é momento de estarmos ajustados, bem ajustados e consolidados. Bem ajustados no seguinte, sabendo claramente a importância que um tem para o outro. Quando um corpo está bem ajustado, é um sinal de que cada um, dentro da sua tarefa, está fazendo o que lhe cabe e complementando o trabalho do outro. É assim na igreja, é assim no corpo de Cristo. É assim na obra do discipulado, onde cada um tem os seus dons dados por Deus para cumprimento da missão, mas nós sabemos que os dons se complementam. Nem todo mundo sabe cantar. Aliás, tem o dom de cantar. Nem todo mundo tem o dom para ensinar. Nem todo mundo tem o dom, por exemplo, para ornamentar, cozinhar. Alguns dons específicos que são gerados na vida da igreja a partir da capacidade que Deus dá. Nem todos, por exemplo, têm o dom da pregação, de pregar. Nem com isso, uma pessoa tem mais valor que a outra, ou tem menos valor que a outra. Pelo contrário, é assim que é a força da igreja. Todos vão se complementando a partir daquilo que Deus dá como dom, bem ajustado. Então, qual é a minha preocupação? Eu cumpri bem o chamado que Deus me deu. Meu dom é o pastoreio. Deus me deu essa graça por pura bondade dele. Eu tenho que cumprir bem o pastoreio, a fim de que aqueles que têm uma outra tarefa possam cumprir bem, e aí o meu trabalho de pastoreio vai ser potencializado, vai ser melhorado, porque tem uma outra pessoa cumprindo uma outra tarefa que não é a minha, mas que complementa. Então, qual é a minha alegria? É quando dentro de uma igreja, quando dentro de uma região, várias pessoas têm capacidades diferentes, talentos diferentes, dons diferentes, mas se complementam, todos bem ajustados, visando o crescimento. O texto ainda fala que eles são bem ajustados e consolidados pelo auxílio de toda junta. Ou seja, sempre tem uma área onde todo mundo se encontra. É nessa área que nós precisamos estar bem consolidados. Sempre tem momentos que todo mundo se encontra, mesmo com tarefas diferentes, dons diferentes. Por exemplo,
O momento que todos se encontram, quando nós vamos nos reunir para decidir alguma coisa para o bem de todos, é a hora que todo mundo se encontra. A hora que todos se encontram, quando estamos dentro de uma célula, dentro de um grupo de discipulado, e ali recebemos instrução bíblica, que serve para todas as pessoas, independente do dom que ela tem. Ali, nesse momento, nós estamos sendo instruídos a fim de que essa junta esteja bem consolidada. A junta, que a palavra de Deus está trazendo aqui, são os ensinos vindos de Deus que tratam o nosso caráter. Porque a pessoa pode ter dons, capacidades, mas se não tiver caráter, não há crescimento. Se não houver caráter, não vai haver edificação. Então, a palavra de Deus vai deixar muito claro: bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Os cultos é o momento em que nós estamos perto, estamos juntos. Ali precisamos estar bem consolidados, ou seja, todos no culto com o propósito de exaltar o Senhor, diminuir para Ele crescer. Dessa forma estaremos fortalecendo os dons e a chamada que Deus tem dado para cada um. Dentro de uma célula, nós temos um exemplo claro. Tem a pessoa que lidera, tem a pessoa que recebe, o anfitrião, tem às vezes dentro da célula a pessoa que canta os cânticos, a gente fala, puxa os louvores, né? Tem pessoas que têm um chamado específico para intercessão. E ali também tem pessoas que estão chegando, querem ouvir a palavra de Deus e o testemunho de fé. Então imagina a união de todas essas capacidades, o que canta, o que prega, o que ensina, o que acolhe, juntando tudo isso, bem ajustado, qual é a consequência? A edificação. A Bíblia fala que, segundo a justa cooperação de cada parte, versículo 16, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então o crescimento ele vem naturalmente quando cada um sabe a tarefa que tem que cumprir e todos estão unidos no mesmo propósito. Eu dei o exemplo então da célula, de um dos ambientes de discipulado mais eficazes para crescimento e edificação do corpo de Cristo. Nós temos vários outros exemplos. Dentro de uma sala de escola dominical, você percebe ali os vários talentos, as várias capacidades. A gente destaca o professor natural, né? Mas tem outras pessoas também. O secretário, né? Tem uma tarefa muito específica. E tem gente que ama esse tipo de trabalho, né? Tem pessoas que acolhem, que recebem. Tem tantas outras coisas. Dentro de um ministério de louvor, você percebe isso. Também pessoas com talentos especiais. Dentro de um ministério de expansão missionária. Às vezes nós vamos fazer um retiro, Peniel, um encontro com Deus. Você percebe claramente a capacidade de cada pessoa, cada servo ali. Qual o propósito? O propósito é que a gente separe 3 dias intensos para buscar o Senhor, ouvir a voz de Deus. E aquele momento é um momento muito importante para a vida da igreja, para a vida de muitas pessoas. O que eu resumo com isso tudo aqui, que eu acabei de falar? Tudo só faz sentido se houver justa cooperação. E o alinhamento propõe isso, justa cooperação. Todos alinhados e quem está na frente puxa quem está atrás. Essa é a grande questão. Então só tem sentido estarmos alinhados se nós entendermos isso. Que nós temos um alvo a seguir. Temos um alvo a seguir. Fomos instruídos. Se Deus nos instrui, Ele coloca para nós uma direção. E o alvo nosso é fazer o Senhor conhecido e conhecer a Ele. O alvo de Deus para nós é fazer discípulos de todas as nações, ensinando as pessoas a guardar tudo aquilo que Deus tem ordenado. Passa por esse caminho. Então, quero que você receba no teu coração esse tema, instrução e alinhamento. 2019, instrução e alinhamento. A fim de que tenhamos uma igreja madura e que entenda qual é o propósito de Deus para a vida dela. Que o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, e eu profetizo em nome de Jesus que cada igreja local, cada congregação, cada campo missionário vai estar alinhado com o propósito de Deus para a vida dessa igreja. Nós estamos submissos ao propósito de Deus.
nós não estamos alinhados com nada a não ser o propósito de Deus para nós, que é gerado em temor e tremor. Para isso, nós vamos permanecer com a vida de oração, a fim de que Deus sempre fale para qual lado nós tenhamos que ir. E nós vamos, seguindo fielmente a visão celestial. Deus te abençoe. Graça e paz.